Então, que você preste muita atenção hoje, em nome de Jesus, para que você seja muito edificado. Vou passar já para o pastor Gilberto, enquanto eu limpo o microfone, você aplaude o Senhor pela vida dele. Aleluia. Deus é um Deus bom, amém? Quando alguns gostam de reteté, né? Quando Elias, fugindo de Jezabel, foi até o Monte Horebe, depois dele ter sido usado, uma demonstração de graça, de amor e poder, ele fugiu, foi para o Monte Horebe. Veio uma manifestação, um vento muito forte. A Bíblia diz que Deus não estava nesse negócio, mas era de Deus. Aí depois veio um terremoto. Também Deus não estava no terremoto, embora fosse uma manifestação de Deus. Depois veio o fogo. Deus também não estava no fogo, mas era uma manifestação de Deus. De repente veio um cicio suave. Era Deus falando, ministrando a Elias. Ali ele ouviu. O que eu quero que você compreenda? No silêncio. Nós somos acostumados a chegar na igreja, não é nada contra. Já botamos o som alto, já expomos a nossa voz. Deus se move em tudo. Deus, Ele não se prende nos conceitos humanos, Ele não se prende em tática nem em estratégia do homem. Mas o que atrai Deus, o que faz com que, ouso a dizer isso, não é bíblico, mas eu entendo que há um silêncio nos céus. Quando nós nos silenciamos aqui, mas o nosso coração bate diferente. Bate diferente, com fome, com sede, por desespero por Deus. Chega muitos sons nos céus, muitos louvores, muitas vozes. Mas há um que Deus não resiste. Davi falou que um coração quebrantado, contrito, compungido, Deus não despreza. É a voz desse coração, é o som desse coração que atinge Deus, que toca Deus. Aprenda. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No silêncio Deus se moveu, se manifestou e trouxe direção para Elias. Não foi no vento, não foi no fogo, não foi no terremoto, foi no silêncio. E a igreja de Jesus, ela tem uma enorme dificuldade em ficar em silêncio. E quando nós nos aquietamos, nós criamos um ambiente, nós criamos uma atmosfera para o Espírito Santo se mover. E você vai ouvir.
direção, instrução, correção, exortação de Deus. E nesse momento, quietai-vos, ele se revela como Deus. Perdemos muitas bênçãos por nós não aprendemos a nos aquietar diante de Deus. Muito se fala, há muitas pregações sobre deserto, e há várias interpretações, várias exposições. Deserto, que eu entendi, é a ausência de emoções, ausência de relacionamentos humanos, mas é uma intimidade com Deus. É um mover no Espírito. É onde Deus vai falar com você. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúmes, não é verdade? Mas a Bíblia fala que o ciúmes é pecado. É uma coisa meio antagônica, mas são situações diferentes. Você custou o preço, você custou sangue. Jesus, quando estava na cruz, sendo destruído fisicamente, emocionalmente, a dor, Isaías 53 expõe, retrata isso de forma muito profunda. Nós falamos da dor de Jesus, a dor de parto que ele sofreu. A pressão mental, emocional começou lá no Getsemane. A gota de sangue, o abandono, a solidão, a rejeição. Expomos todo esse sofrimento. Mas o Pai foi quem mais sofreu. A dor que um pai sente vendo o seu filho, a sua filha, em dificuldade, em dor. Dizemos, eu daria a minha vida para que a minha filha, o meu filho, não sofresse o que está sofrendo. E Deus sofreu mais do que o próprio Cristo ali. Mas por amor a mim e a você, para que nós pudéssemos ter momentos como esse, ele abandonou Jesus. Pai, por que me abandonaste? Deus não poderia ter contato com Jesus, porque Jesus naquele momento era pecado. As nossas tragédias estavam sobre Jesus. A imoralidade estava sobre Jesus. As derrotas, fracassos estavam caindo sobre Jesus. As trevas em nós estavam indo para Jesus. Ele ficou de tal forma desfigurado, de tal forma deformado, em função das nossas deformidades, das nossas tragédias, que foram transferidas, jogadas sobre ele. E por amor ele teve prazer em absorver. E o Pai não pôde fazer nada. Por amor. Porque ele estava nos amando. Isaías 53, que ele veria o fruto do seu penoso trabalho. Você é um desses frutos, desse penoso trabalho. E com os poderosos, ele ia repartir os despojos. E você se tornou filho. E porque você se tornou filho, você recebeu o maior poder. O Espírito Santo. Geração poderosa. Os despojos são as almas que estão sendo arrancadas do inferno.
Tudo já foi feito. Tudo já foi consumado. Mas é no silêncio que você vai ouvir a voz de Deus. É no anonimato, é na solidão, é no abandono que você vai conhecer o Pai. As pregações, as ministrações, elas trazem uma instrução, te apontam um caminho, te corrige, te instrui. Mas é no silêncio, na solidão. Você percebeu como você tem dificuldade de ficar só? Sabe o que é isso? Você não consegue ficar. E nós perdemos uma grande oportunidade de separar um tempo e ficar você e o Pai. Você e o papai. Como eu disse, ele tem ciúmes de você. Ele quer você para perto. Porque ele sabe que na presença dele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Ele quer trazer você para dentro dele. E ali você vai ficar escondido. Ali as setas virão, as tormentas virão, os desafios virão, mas você está escondido no melhor lugar, no maior lugar. E este lugar, ele gera descanso. Nós temos uma forte crise de identidade. Quem eu sou? Eu sou paranaense, mudei para o estado de São Paulo, sou brasileiro. Sou conservador no costume judaico-cristão, favorável à família. Mas as pessoas acham que é só isso. Para mim, lá, João 1,12. Quem nós somos? Você consegue? Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem, todos quanto o receberam. Todos são filhos de Deus. Não, todos são filhos de Adão. Filhos de Deus é quando você recebe a Jesus. Aí o teu espírito nasce de novo. Aquele que é nascido da carne é carne. Nós continuamos nascidos da carne. Mas esse é o poder do Evangelho. É uma outra realidade que não se compreende com uma mente racional, com uma mente natural, mas se compreende com a mente espiritual, com a mente de Cristo. Aí você recebeu Jesus, você se tornou filho de Deus. Você nasceu de novo. Você nasceu da água e você nasceu do Espírito. Agora espiritualmente, você sai do ambiente carnal, você sai de um ambiente natural e você vai para um ambiente sobrenatural. Colossenses 1,13. Aleluia. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
você recebeu Jesus. Você nasceu de novo. Espiritualmente, você não está mais morto. Mas agora você está vivo em Cristo Jesus, gerado pelo poder da palavra. Jesus é a palavra viva. Estavam num ambiente de trevas, nós estávamos num ambiente de morte. Nós estávamos num ambiente de fracasso, de derrota, de dor, de agonia, sem esperança. Agora veio o Evangelho através de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Evangelho vem nos proporcionar o bem-estar. O bem-estar celestial veio para dentro de nós. O bem-estar do reino de Deus veio para dentro de nós. Porque agora nós somos nova criatura. E temos o nosso nome arrolado no livro da vida. Estamos agora aonde? Reino do Filho do seu amor. Somos filhos nascidos em Cristo Jesus. E agora nós nos tornamos filhos do reino. Aleluia. E se nós somos filhos do reino, dentro deste reino tem uma tradição, dentro deste reino tem uma cultura, dentro deste reino tem um modus operandi. E como viver, estar neste corpo físico, ter um espírito que nasceu de novo e ter uma alma que precisa ser transformada, regenerada, uma mente renovada. Por isso que muitos nascem de novo. São filhos de Deus. Mas não conseguem se comportar, usufruir do reino. Efésios 2, acho que 6, por favor. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais ou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha que glória. Você está entendendo? Você agora é cidadão do reino, cidadão dos céus. Aleluia. E para você se mover neste reino, para você se mover nas regiões celestiais, você tem que ser, você não conhece nada do reino de Deus quando você chega lá. Você precisa ser guiado. E Jesus disse: eu vos enviarei o Consolador, que estará convosco e habitará em vós. E ele vos ensinará e vos guiará em toda a verdade. Está entendendo? Quando chegamos no reino de Deus, nós precisamos ser ensinados, instruídos, porque nós ainda temos uma mente natural. E essa mente precisa ser renovada. Ela vai ser renovada pelo poder do Espírito Santo, que vai nos levar para a palavra. E a palavra quem escreveu foi o Espírito Santo. E quando você começa a se relacionar com Ele, Ele começa a mostrar a verdade, a realidade da palavra. Porque muitas pessoas leem a Bíblia e não entendem, porque a mente ainda é carnal. Mas quando você está no reino de Deus, o Espírito Santo, ele te toma pela mão e diz: filho, filha, eu quero te instruir, eu quero te ensinar, eu quero mostrar tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus é,
e tudo aquilo que você tem em Cristo Jesus. E nós temos muita dificuldade nisso. O Espírito Santo, ele veio como nosso instrutor, para revelar dentro de nós toda a condição celestial, toda a estrutura celestial, toda a estrutura de reino, toda a tradição do reino de Deus. A santidade, eu entendo, é a tradição do reino de Deus. A cultura é o amor. Nós só vamos entender isso, compreender isso, praticar isso, viver isso, quando nós tivermos um relacionamento com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo está em nós. Se nós tivéssemos a compreensão, a revelação do Espírito Santo, a sua plenitude dentro de nós, os discípulos perguntaram: onde é que está o reino de Deus? Jesus disse, olha, lá em Lucas 17, acho que 21, o reino de Deus não está lá, o reino de Deus não está cá, o reino de Deus está dentro de vós. Nós imaginamos o reino de Deus através de uma mente carnal. E a nossa mente é extremamente limitada. A nossa mente carnal, ela só pode imaginar. Mas a mente de Cristo em nós, a mente renovada pela palavra, ela vai compreender o reino de Deus na sua plenitude. E não somente vai compreender o reino de Deus, mas vai ser transformado, vai ser impactado. Hoje a minha esposa estava falando a respeito da Sara Shiva. Alguém já ouviu falar? Ela é filha da Baby Consuelo. E a Sara estava dizendo a respeito como é que foi a sua conversão. Ela não era dada ao álcool, ela não era dada a drogas, mas ela era perversa na área da imoralidade, na área da sexualidade. E alguém orou por ela, alguém ministrou para ela, uma pessoa que ela conhecia, que foi amiga. Ela não acreditava em nada. No fundo do poço, o Rei dos Reis se manifestou pessoalmente a ela, na casa dela, no quarto dela. Ela ficou numa posição fetal. E ali ela conheceu Jesus. E Jesus se manifestou com toda a sua glória, com todo o seu amor, com toda a sua compaixão. Ela nasceu de novo. Mas ela disse que ela levou 2 anos para que toda a carnalidade, o processo da santificação fosse concluído na casa dela. Nascer de novo é um segundo. Reconhecer os pecados, reconhecer o erro. Jesus, eu sou um pecador, me perdoa. O teu sangue me lava, ele te perdoa, ele te lava, e imediatamente você é transportado para o reino do Filho do seu amor. Mas há dentro de você uma alma que precisa ser restaurada, um caráter que precisa ser transformado. E aí é onde entra a pessoa do Espírito Santo. Temos muitas vezes dificuldade de nos mover pela fé no reino de Deus, em função das deformidades do nosso caráter, da nossa carnalidade. Em Romanos 8, 26, que é um versículo extremamente conhecido, e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda ou ajuda nas nossas
as nossas fraquezas. Que fraquezas são essas? Quem está escrevendo? O apóstolo Paulo está escrevendo para Romanos, trazendo uma instrução a respeito do mover do Espírito Santo, através a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Ele está falando de fraquezas. E que fraquezas são essas? São áreas das nossas vidas, aonde nós não conseguimos produzir vitória, aonde nós não somos vencedores, aonde nós não somos campeões. E Paulo está dizendo, olha, da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas, ele está se incluindo ali. Porque não sabemos orar como convém, essa tradução diz, havemos a pedir como convém. Eu gosto mais da outra tradução, revista e atualizada, que diz, não sabemos orar como convém. Agora, vocês imaginam, o apóstolo Paulo, hein, pastor Carlos, será que ele não sabia orar? Será que nós não sabemos orar? Mas se orar significa, nós não temos capacidade, nós não temos poder por nós mesmos, em nós mesmos, para sair de determinadas situações que foram construídas dentro de nós. Fraqueza na imoralidade. Um caráter deformado. Eu entendo que essas fraquezas são nas 3 áreas. Na área espiritual. Mas quais são as fraquezas das áreas espirituais? Você nasceu de novo. Veio para Jesus. Aí você encontra um testemunho de Jeová. Aí vem um sabatista. Você sai daquela verdade. Você sai da sã doutrina. E você começa a balançar entre a verdade, entre a sã doutrina e uma doutrina enganosa, uma falsa doutrina. E você não sabe como sair disso. Você precisa de uma luz, você precisa de um ajudador. Alguém chega e traz para você uma orientação, uma instrução, irmão, você está errado. E você fica na dúvida entre luz e trevas. E essa dúvida pode te levar para o inferno. Pode te tirar da graça. Esse dia eu vi um cara, pastor, renunciou ao evangelho e voltou para a igreja romana. Por que isso? A deturpação, a distorção do evangelho dentro da estrutura religiosa está causando escândalo. E as pessoas estão indo para lugares, em vez de ir para um lugar em Deus, em vez de ir para um lugar a sós em Deus, para ouvir em silêncio aquilo que Deus tem para ele. Mas ele fica ouvindo vozes. São muitas vozes que existem no mundo. É uma fraqueza. E como sair desta fraqueza? Aí tem a fraqueza na alma. A doença na alma. Essa é a pior doença. A mágoa, o ódio, o ressentimento, raiz de amargura. Isso destrói. E ela se sente mal com aquilo. Pastor, eu não consigo perdoar. Eu não consigo avançar. É mais forte do que eu. São fraquezas. Que nós temos que ser livres disso. Que nós precisamos compreender e colocar em prática e fazer valer aquele versículo: maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Existem coisas do mundo
Não no nosso espírito, mas na nossa alma, nas nossas emoções, na nossa mente. E nós não sabemos muitas vezes como sair disso. Buscamos. Eu me lembro de um pastor de uma outra denominação. Ele sempre orientava, instruía um determinado casal. O casal ia lá em pé de guerra, ele orava, ele aconselhava. Ficava tudo bem. 15 dias depois, como diz aí, o pau quebrava de novo, o pau torava. E o casal novamente. Eram fraquezas naquele casal, em várias áreas. Falta de perdão, falta de compreensão, orgulho, soberba. Ninguém cedia. E o pastor não sabia como orientar. Ele dava um paliativo, uma pomada por cima, mas não ia na raiz do problema, porque ele também não compreendia. Você vê que hoje, quantos crentes hoje estão indo atrás de psicólogo e psiquiatra? Não tenho nada contra, eles têm o seu lugar, eles têm a sua função, mas eles não vão na raiz. Ali é só o Espírito Santo. Existe lugar dentro de nós que somente o Espírito Santo tem o poder, a capacidade de ir e de arrancar tudo aquilo que Deus não plantou. Ele vai arrancar. Mas só que tem um detalhe: o Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não vai fazer nada, ele não vai agir sem a tua permissão, sem você convidá-lo. Aí tem a fraqueza da carne. E as fraquezas da carne são na área da imoralidade, são as enfermidades, são as dificuldades financeiras. Temos desafios, sim. Temos provações, sim. Mas, às vezes, muitas situações são consequências das escolhas. São consequências das semeaduras que nós fizemos. Então, vai lá na frente, vai haver um desdobramento. Mas não vem uma condenação, mas vem uma solução. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo expôs, olha, quando ele estava despedindo da sua última viagem, veio à igreja de Éfeso, todos os líderes, ele disse, olha, após a minha partida, eu sei que meio de vós, muitos de vós se tornarão como lobos devoradores. Ele estava falando o quê? Das fraquezas espirituais, das heresias, dos enganos. Homens soberbos que iriam buscar a primazia, iriam destruir um rebanho. E quando não há uma estrutura espiritual fundamentada, a pessoa cede. Ah, mas é o líder que está falando isso. Mas são os falsos líderes que nós devemos ficar atentos. Ah, Jesus, eu no teu nome eu expulsei demônios. Jesus, no teu nome eu levantei paralíticos. No teu nome fizemos sinais, prodígios e maravilhas. Jesus fala, cara, eu não sei quem você é, eu nunca te conheço. Você veio, você nunca esteve comigo. Você nunca foi para o lugar secreto. No lugar secreto significa o quê? Intimidade. E ali Deus se revela. Como nós falamos há pouco, havia o terremoto, havia o fogo, havia o vento, era manifestação de Deus, mas Deus não estava lá. Muitas pessoas têm manifestação de Deus, mas não tem Deus. Porque Deus cumpre e vela pela tua palavra, pela misericórdia do ouvinte, que está desesperado, machucado. O
camarada que está falando pode estar todo torto, mas a palavra que sai da boca dele não é torta. Ela atinge, porque Deus trabalha em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vivemos numa sociedade doente. E a igreja de Jesus, que deveria ser luz deste mundo, sal desta terra, ela tem se corrompido. Quando eu falo igreja de Jesus, irmãos, eu falo parte do corpo de Jesus na face da terra. Nós temos que nos beneficiar de todos os benefícios do Evangelho. No espírito, alma e corpo. A salvação da nossa alma, a salvação do nosso espírito, a restauração da nossa alma e a cura do nosso corpo. E as nossas finanças. E quando nós praticarmos isso, nós vamos ter propriedade, nós vamos ser luz, nós vamos ser sal, e vamos expor para um mundo desesperado, para um mundo atordoado, para um mundo sem direção, desajustado. Olha o Evangelho de Jesus. Eu sou o Evangelho. Paulo fala o meu Evangelho. Por que ele fala o meu Evangelho? Porque ele vivia o Evangelho. Porque ele praticava o Evangelho. O Evangelho estava nele, ele estava no Evangelho. Ele e Cristo eram uma pessoa, assim como nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. Agora, talvez você se identifique, pastor, eu tenho várias dificuldades na minha vida, várias limitações. Todos nós temos, o apóstolo Paulo se incluiu. Olha, eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas dificuldades. Eu tive dificuldade de perdoar Marcos, porque ele nos abandonou lá na ilha de... Me ajuda aí. Primeira viagem. Marcos abandonou Tiago, Tomé e Paulo. Ilha de Chipre, né? Creta. Acho que é Creta, ou Chipre, uma das duas. E quando foram para a segunda viagem, Barnabé quis levar Marcos. Paulo, não vou levar. Ele nos abandonou. Paulo havia perdido a confiança em Marcos. E a Bíblia disse que houve um quebra-pau entre Barnabé e Paulo. Que glória a Deus por isso. Mostrou que eles tinham dificuldades, mostrou que eles tinham limitações também. Que eles não eram super-homens, super-heróis, que viviam, né, com aquela auréola. Eram homens santos, mas tinham as suas emoções. A Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ó. Você pode até quebrar o pau, até às 6 horas, até às 7, mas antes de você dormir, você se ajusta, você se arruma, você se perdoa. Por que Deus está falando? Porque Ele sabe a nossa estrutura que é pó. Sabe das nossas limitações. Ninguém vai viver aquela vida, meu irmão, minha amada. Não, nós temos que ser transparentes. Deus sabe como nós somos. Eu sempre disse para minha esposa, as pessoas ou me amam ou me odeiam. Porque eu sempre fui transparente. Na igreja com as pessoas, expunha a verdade. Algumas me amavam, outras me odiavam. Mas o importante não é o quanto as pessoas te amam, o importante é quanto Deus te quer, quanto Deus te ama. E Ele nos ama. Ele sabe
quem nós somos, como nós somos. Por isso ele disse, olha, eles vão ser salvos e eu vou enviar o Espírito Santo de Deus para auxiliá-los, para consolá-los. Porque quando Jesus disse, olha, eis que eu vos envio outro Consolador. Enquanto Jesus estava na terra caminhando com os discípulos que ainda não eram apóstolos, todas as dificuldades que eles tinham, eles recorriam a quem? A Jesus. Jesus era quem cuidava, Jesus era quem tratava. A sogra de Pedro teve um problema, ele foi lá, colocou as mãos e curou. Pedro teve um acesso de fé, um rompante de fé, vou andar por cima do mar, daqui a pouco ele afunda. E Jesus foi lá e socorreu. Não vamos entrar nessa teologia agora. Mas Jesus estava presente. Ele trazia consolo. Agora, olha, só que mas virá outro que vai estar com vocês todos os dias. Jesus não podia estar ao mesmo lugar, em todos os lugares ao mesmo tempo. Por quê? Ele era humano ali. Sendo filho de Deus, se ele estava em Nazaré, ele não podia estar em Cafarnaum. Se ele estava em Cafarnaum, ele não poderia estar em Belém ou em Jerusalém. Porque ele era uma única pessoa, agora o Espírito Santo viria. E ficaria dentro de cada um. E ele disse, olha, são pessoas que eu amo. São pessoas que eu dei meu filho. Agora você precisa ir. Iria consolar, iria substituir a ausência física de Jesus. Iria estar dentro dos apóstolos, iria estar com os discípulos, iria estar com toda a igreja, para ajudar a igreja a sair das fraquezas. E quando Paulo está escrevendo, a igreja está entendendo que o Espírito Santo já habitava dentro deles. Já era uma realidade dentro deles. Só que eles não sabiam, eles não tinham instrução de como lidar, como o Espírito Santo de Deus agia. Grande parte da igreja hoje ainda não sabe. Porque a igreja é carnal ainda, a igreja é imatura. Quando Paulo estava escrevendo cartas aos Coríntios, ele disse, olha, eu queria dar um alimento mais forte, mais sólido, mas vocês ainda são meninos, vocês são crianças. Ele traz um baita de um ensinamento, uma igreja criança, infantil, imatura, que era a igreja de Corinto. E a igreja hoje? Qual é a condição da igreja hoje? Qual é o nível de maturidade que nós temos? Quais são as suas fraquezas, meu querido? O Espírito Santo sabe. A Bíblia fala lá, Jesus, quando está trazendo o sermão da montanha, ele diz o seguinte, olha, antes mesmo de que você possa pedir alguma coisa para o Pai já sabe de todas as suas necessidades. Pô, mas então Deus está brincando comigo. Se Ele sabe, por que Ele não se move? Porque Ele é um Deus de relacionamento. Assim como o pai sabe muitas vezes o que o filho quer, o filho quer. O que você quer, filho? Fala. O pai está sabendo. Ele quer desenvolver um relacionamento, travar um diálogo com o filho de Deus, é a mesma coisa. Ele quer desenvolver um relacionamento com você. E muitas vezes você vai expor todas as suas fragilidades, você vai expor todas as suas necessidades, suas derrotas, seus anseios, sua desesperança. E Deus está sabendo disso. Mas a nossa oração, muitas vezes, em português, ela não atinge aquele ponto crítico. Ela não atinge, ela não vai no cerne de situações que somente o Espírito Santo pode agir. Tem poder para agir. E o apóstolo Paulo diz, olha, ele nos assiste.
Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Existem várias interpretações para esses gemidos inexprimíveis. Os tradicionais, os denominacionais, eles falam que o Espírito Santo geme. Quando você está gemendo na oração, ele está gemendo com você. Mas não é isso. Gemidos inexprimíveis, quando você vai buscar no grego, significa que é uma ação de uma linguagem sobrenatural, não articulada pela mente humana. Fala-se línguas estranhas. Por que línguas estranhas? Vocês têm aprendido, pastor Carlos Eliab tem ensinado vocês também. Mas é sempre bom a gente relembrar, rememorar. Línguas estranhas porque é estranha a nossa mente carnal. E nós dissemos que nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor, não é isso? Nós habitamos em Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos aqui no Brasil e nós falamos qual língua? Português, porque os portugueses vieram para cá. Agora nós somos para o reino. Nós estamos nas regiões celestiais, pela fé, no Espírito. Alguém crê nisso? Amém? Amém? Eu posso viver mais 20 anos, 30 anos, 40, não sei. Então, a personalidade humana vai morrer. Mas a personalidade espiritual é eterna. Ou eterna com Deus, ou eterna sem Deus. E nós valorizamos mais a personalidade humana do que a personalidade espiritual. E a personalidade espiritual, ela está no reino. E lá no reino de Deus tem uma linguagem. E você percebeu que nós queremos relacionar com Deus somente com a linguagem humana? E a linguagem humana, ela é extremamente limitada, além de ser corrompida. Além de ser corrompida. Então ele nos deu uma linguagem santa. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2 diz o seguinte: aquele que ora em línguas estranhas, ele não fala aos homens, mas ele fala com Deus. Você percebeu que Deus, para se relacionar com você, filho, você veio para o reino agora. E neste reino tem uma linguagem sobrenatural. Eu vou te dar esta linguagem sobrenatural para você se relacionar comigo no mesmo nível, porque agora você está no reino. Teu corpo físico está aqui, mas você é uma pessoa espiritual, você é filho de Deus. E você está no reino de Deus. Ele te deu uma linguagem. Quando você ora no Espírito Santo, línguas estranhas, você não fala com homens, porque ninguém vai entender, porque é uma linguagem exclusiva que Deus estabeleceu para a igreja se falar com Ele, se relacionar com Ele. Você entendeu isso? E a oração em línguas, ela vai removendo todos os obstáculos, todas as ações da carne que se colocam entre nós e Deus. Vai limpando a nossa alma. O versículo parte B diz assim: em espírito nós oramos o quê? Mistério. Tem um pessoal que gosta de mistério, né, Carlinhos? E dá uma sapateada, uma rodopiada. Mas que mistérios são esses? Quem é que esteve oculto dos séculos e das gerações? Colossenses 1, 26.
O mistério que esteve oculto desde os séculos, todos os séculos, em todas as gerações, que agora se foi manifesto aos seus santos. Quando você está orando em línguas, está orando um mistério. Que mistério é esse? O que esteve oculto? Quem esteve oculto? Jesus. E quando você está orando em línguas, a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 14, 4, que aquele que ora em línguas edifica a si próprio, não é isso? A palavra edificar significa o quê? Levantar, construir, ligar. Então, quando você está orando em línguas, o mistério que é Cristo em vós, a esperança da glória, começa a ser construído no teu caráter. A mente de Cristo começa a ser estabelecida. O que é oração em línguas? É o Espírito Santo que está dentro de você, cria a oração dentro do teu espírito e usa a tua língua. Eu não preciso ficar emocionado. Eu não preciso estar debaixo de uma forte e profunda emoção. Não. A oração em línguas, muitas vezes, ela é mais seca do que uma folha de papel. Era tão árdua, como uma vez eu estava na África, meio-dia, um sol escaldante, saindo de Moçambique e indo para um outro país, Malawi. Tinha lá meia dúzia de aqueles loirinhos, né? Aqueles criolinhos bonitos. As costas dele desse tamanho assim, sem camisa, picareta na mão, rachando aquela terra seca, dura. E pá! Aí tem um amigo meu que ele é que nem o Jefferson, mais ou menos assim, cara, glorifica a Deus porque você está no Brasil. Porque se tu estivesse lá, você não aguentava uma década. Brincando, né? E a oração em língua é muitas vezes assim. É você cavar na rocha. É limpar um terreno. É deixar o Espírito Santo, olha, eu reconheço que não há poder em mim para realizar vitórias. Eu não tenho poder por mim mesmo. Toma a minha vida em tuas mãos. A oração em línguas é uma oração de renúncia, é uma oração de reconhecimento. Deus, eu não posso nada por mim mesmo. Espírito Santo, me ajude a sair dessas fraquezas. Eu tenho fraqueza no espírito, tenho dificuldade. Se oração em línguas pode, se não pode, ora, meu irmão. Deus não ia estabelecer, deixar algo tão glorioso para nós, se não fosse em benefício da igreja. O diabo, como um excelente ladrão, veio e roubou esse entendimento da igreja. A igreja não ora. Ela quer estar no reino, mas falar com uma linguagem corrompida com Deus. Limita a ação de Deus. Não é, pastor, não vou orar em português, de forma alguma, você vai falar com Deus. E Paulo traz essa instrução lá em Coríntios, no capítulo 14. Adorarei em espírito, mas também com entendimento. Mas nós somos muito carnais, muito emocionais. As dificuldades, as lutas que eu tenho passado nesses últimos 3 anos, o que me sustentou foi o fundamento, a revelação da oração em línguas. O diabo veio, alguém já leu aquele versículo que está lá no Salmo, não me lembro agora, torrentes do inferno vieram sobre mim, cordéis da morte me cercaram. Eu vivi isso, meu querido. Você não queira viver, não queira passar por isso. Jesus passou por isso. Davi passou por isso. Davi tinha o Espírito Santo sobre ele.
porque ele não era nascido de Deus. Mas agora eu sou nascido de Deus. Você é nascido de Deus, você tem um Espírito não sobre você, mas dentro de você. Eu começava a orar em línguas. Acordava 2 horas da manhã, um inferno no meu quarto. Saía do meu quarto, ia para um outro quarto, ia para um outro quarto, ia para uma sala, me jogava no chão. Garras dentro de mim. Sentimento de morte, de suicídio. A minha mulher tinha até medo de me deixar só. Eu emagreci mais de 12 quilos. Mas uma coisa estava lá, o fundamento da oração em línguas. Eu não tinha nenhuma vontade, não havia nenhuma emoção, não havia nenhum prazer, não havia nenhum desejo, não havia nenhuma fome por Deus. Havia um desespero, Deus me livre. E lá, pegava o celular, entrava na internet, pegava a ministração do pastor Dave, colocava o celular na minha barriga, aquilo parecia que a morte estava aqui, meus queridos. E orando em línguas, 1 mês, 2 meses. O meu espírito tinha uma plena convicção de quem eu era, mas eu estava tão atordoado, eu estava tão massacrado nas minhas emoções, na minha mente. Arcos, flechas de todos os lados, todos os momentos, durante 3, 4 meses. Mas a misericórdia de Deus, ela sobrepõe a toda a ira, a todo o juízo, a toda a palavra do inferno. Orando em línguas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, até que forma o fundamento, até que a verdade de Isaías 28, 10, 11, aquele que ora em línguas, por lábios, me ajuda, Carlinhos do Branco, por línguas estranhas e lábios gaguejantes, falaria este é o povo, este é o descanso, este é o refrigério. E o refrigério começou a vir, as acusações começaram a ir embora, a sentença do inferno, o espírito de morte do inferno, de Satanás sobre a minha vida, não pôde resistir à gloriosa presença de Deus, atraída pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é a própria glória de Deus. Não desista, meu querido. Se você acha que é difícil, Jesus diz que eu venci. E você também venceu. Estou encerrando. Há uma linguagem poderosa dentro de você. O diabo quer roubar isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Eu não consigo sair dessa fraqueza. Vai para o Espírito Santo. Se você não consegue orar 1 hora, Jesus disse para os seus discípulos que estavam lá dormindo, enquanto ele foi para o Getsemane, ele retornou, os camaradas estavam lá no maior ronco, mas nem 1 hora. Eu entendo que é o padrão mínimo, por dia, 24 horas. Não consigo orar 1 hora, ora 20 minutos, mais 20 minutos, mais 20 minutos. Ou 4 quartos, 15 minutos, 15, 15, 15. Eu me lembro que quando eu comecei a orar em línguas, meu primeiro desafio, 20 minutos. E para passar aqueles 20 minutos foi uma luta. Consegui os 20 minutos. 1 hora, 1 semana orando 20 minutos, agora vamos dobrar, 40 minutos. Você não vai conseguir, eu vou conseguir. Orei 40 minutos, agora vamos para 1 hora.
Rompi 1 hora. Vamos dobrar isso 2 horas. Entrei no quarto não, no escritório, no gabinete de uma igreja que eu estava lá no Mato Grosso, isso. 2 horas de oração em Deus. Tinha uma escrivaninha na minha frente. Eu ficava numa cadeira daquelas giratórias. Chegava um tempo que eu agarrava naquela mesa, porque a minha alma queria explodir, queria correr, queria sair. Eu e o Espírito Santo. Porque nós somos almáticos, nós somos dominados pelas nossas emoções, nós somos dominados pela nossa alma. E a alma, ela não queria perder o domínio, não queria perder a primazia, não queria perder o controle na minha vida. Falei, alma, você vai se render, você vai se submeter. Rompi 2 horas. Parece que abriu. 4 horas, 6 horas. Pastor, eu tenho que orar tudo isso? Depende da tua dor. Depende da tua enfermidade. 2 pessoas vão ao médico. Com o mesmo problema. O médico olha para olha para você, toma lá uma dipirona, 10 gotas. Resolve. Você, cara, olha, é 50 gotas de pirona 3 vezes ao dia. É mais profundo. Eu precisava romper. A religiosidade tinha que sair dentro de mim. Os fracassos têm que sair dentro de mim. A morte tinha que sair dentro de mim. Não é o tanto que você ora, é o tanto que você se entrega. Mas se você precisa de um tempo maior, se entregue. Paulo falou em 1 Coríntios 14, 18, eu oro em línguas muito mais do que todos vocês. Imaginou toda uma igreja de Corinto, não sei quantas pessoas tinham, uns falam 1.000, outros falam 5.000. Ele orava em línguas muito mais. Aí Paulo, quando ele estava andando na caravana, fazendo suas viagens, ele orava em línguas. Andando a pé, ele orava em línguas. No lombo de um jumento, ele orava em línguas. No barco, no navio, ele orava em línguas. Ele não perdia em tempo, porque é o teu espírito que fala com Deus. 1 Coríntios 14, 14 diz, quando você ora em língua, o teu espírito ora de fato, o teu espírito fala com Deus, se relaciona com Deus, ele tem fome de Deus, ele está desesperado com Deus, ele clama, Pai, Paizinho, eu te quero. Mas a nossa mente fica infrutífera. Quando você ora em língua, você vai falar, mente, até agora você me dominou, até agora você ditou as regras, ditou as normas, me conduziu, mas agora eu vou falar com o Pai. E quando você ora em línguas, você não entende nada, a alma não entende nada, ela fica à deriva. É a mesma coisa você chegar num outro país, vai para o Japão, todo mundo falando japonês, e você fica lá. A nossa alma da mesma forma. Você começa a falar com Deus. Ela diz, oi, eu estou aqui. Ela vai fazer de tudo para chamar a sua atenção. Vamos para o celular, vamos para a televisão, vamos bater um papo na esquina, vamos jogar um futebol, nada contra o futebol, mas tem hora que você tem que renunciar ao futebol, tem que renunciar à televisão, tem que renunciar à esposa, ao esposo, aos filhos. Agora é você e Deus, porque ali é o lugar da mudança, da transformação, é o lugar da conquista, é o lugar da vitória. E Ele é fiel. Ele é fiel. Ele te levanta. As pessoas podem ver, olha, você está caído, você fracassou nessa área, derrotado ali. Esse é o padrão do mundo. Eu aprendi a não importar o que as pessoas vão falar. Eu entendi que não importa o que a sociedade pensa. O que importa é o que o Pai pensa. Se eu estou agradando o Pai,
O apóstolo Paulo, coloca para mim lá em Filipenses 4, acho que 6, vamos ver. Não, é no 10, acho que é no 10. Isso aí não é. No 11. Aí, ó. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele experimentou todas as situações. Ele teve momento de alegria, momento de êxtase, momento de fartura. A despensa dele ficava cheia. Mas teve um momento em que ele foi abandonado. Todos me abandonaram. Mas mesmo assim, nada daquilo o abateu. Porque ele tinha consciência, ele tinha compreensão, revelação de quem ele era em Cristo e quem Deus era para ele. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. E Paulo compreendeu isso. Não faltou a manifestação de Deus no espírito de Paulo, nas emoções e nas necessidades físicas. Meu querido, não importa o que as pessoas, não se preocupe. Será que essa roupa ficou boa? O que os outros vão pensar? Ai, que dor, hein? Não está combinando, não está na moda. Meu querido, o que Deus vai pensar? Como é que está o teu coração? Isso aqui é exterior. E Deus não trabalha com o exterior, Deus trabalha no interior. Se preocupe em agradar o papai. Como eu disse, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração compungido, arrependido, Deus não despreza. Deus não despreza. E quando você ora em línguas, você vai tendo compreensão de que mesmo neste momento de escassez, Deus é provedor. E mesmo no momento, olha, está bombando, cheque especial, se bem que hoje não se usa muito mais cheque especial, cartão limite, cartão de crédito de 5 foi para 15, de 15 foi para 30, a conta está. Paulo teve tudo isso, mas nada daquilo atingiu Paulo, nada daquilo influenciou Paulo, porque ele tinha a revelação do reino dentro dele e as coisas materiais para ele. Pouca importância teve. Pouca importância teve. Porque ele disse, eu busco as coisas do alto. E quando você ora no Espírito Santo, as coisas do alto se manifestam. Aleluia. Coloque-se em pé.